Muito bem, olha só que bancada poderosa que eu tô tendo aqui, viu? Pessoal mais poderoso do Alto Tietê. Do meu lado, o poderosíssimo presidente do Sindicato dos Servidores, Pedro Zanotti Filho. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Roberto, pelo poderoso. Poderoso nada. Trabalhador, trabalho cansativo, muito trabalho, mas estamos firme e forte. Obrigado pelo convite, Roberto. Não menos poderosa, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores de Itaquá, a Clícia Mara. Seja bem-vinda, Clícia. Eu que agradeço o convite, Roberto. Eu espero que a gente tenha uma conversa bem proveitosa e bem esclarecedora nessa noite de hoje. E olha só, ele é tão poderoso que é muito mais do que uma cidade. É Itaquá e toda a região. É o Miguel. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Roberto. Muito bom estar aqui com os companheiros, né? Os presidentes. Vamos ver se a gente fala bastante coisa aqui, esclarece o tema que nós vamos colocar. Né? Olha, vamos começar então já do Miguel para cá. Ele é da cidade de Itaquá e região. Quantos servidores tem em Itaquá? Qual é a sua base de servidores? Quanto você tem na sua base de Total. Filiados e tal? Nós somos o Sindismar, né, que a gente representa. Ele tem 5 cidades. Então nós temos Arujá, que é a sede, vamos dizer, o principal, Santa Isabel, Igaratá, Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões. São as cidades que a gente representa, onde a gente tem diretores em todas essas cidades. É um trabalho bem bacana e nós temos hoje, se for pegar todas essas cidades, que são cidades pequenas, por isso que nós temos essa responsabilidade, chegam aí em torno a 6 mil servidores. Em torno de 6 mil a 6.500 servidores é o total da base. E nós temos quase de 2.500, mais ou menos, servidores associados ao Sindismar, né? Então nós temos uma base bem forte e fazendo um trabalho bem bacana lá, né? E vocês têm que ir de cidade em cidade, a database é a mesma? Como é que é isso? Não, é complicado. Isso talvez seja o mais complicado que nós temos, é que nós temos databases diferentes e nós temos regime também diferente. Então nós temos seletistas e nós temos estatutários, né? Cidades que são estatutárias, cidades que são seletistas. Também temos database em dados diferentes. E temos 5 prefeitos para conversar, né? Mas, graças a Deus, nós temos um grupo muito forte, uns diretores muito atuantes em cada cidade, nós temos bons diretores e que nos auxiliam. Então, assim, eu não carrego sozinho, muito pelo contrário. São 19 diretores ali trabalhando intensamente para a harmonia que a gente acaba conseguindo, né? E a Clícia, me fala um pouquinho de Itaquá. Como é que é a sua base, como é que é o seu trabalho? Bom, lá também nosso município tem em torno mais ou menos de quase 5 mil na base, né? E é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Ser sindicalista no Brasil não é fácil, né? E a gente está tendo agora, nessa atual gestão, um diálogo mais aberto. Então as coisas estão fluindo bem, mas passamos já momentos tenebrosos em Itaquá. Entendeu? De prefeitos muito ditadores, né? Mas agora a gente está tentando, caminhando para que a gente consiga melhorar as condições, salário, respeito que o servidor merece ter no nosso município. Rita Aires nos acompanhando, Robson Pacheco está aqui. A Rita Aires está perguntando: e a educação, sai ou não sai do plano de carreira? Poderosa só se for a Renata Grota. Oxe, quem é? Renata é uma diretora do sindicato que ela pediu para sair da entidade. Ela, até aproveitar, né, para falar, ela renunciou ao mandato, como manda o estatuto, ficou um bom tempo no sindicato e seguiu a vida dela. Ela deve estar falando isso daí porque a Renata pegou cargo, ela foi nomeada no governo, entendeu? Aí as pessoas estavam, não sei o que e tal. Mas assim, ela teve a hombridade que muitos não têm, né? Muitos que falam dela não têm a hombridade. Ela primeiro foi lá, renunciou o mandato dela, voltou para a atividade dela normal e seguiu a vida dela. Isso daí. Faz parte. Bom,
E o sindicato? E lembrando também, para deixar claro também outra coisa, que as pessoas não falam, ela ocupa um cargo hoje que só servidor concursado pode ocupar. Ela é servidora concursada. Porque o pessoal pensa, porque é cupim. Então, se ela não ocupasse, outro servidor concursado iria ocupar. E ela viu que tinha, lógico, o estatuto não permite, mas ela, antes mesmo de estatuto, qualquer coisa, ela renunciou ao mandato. Então, às vezes as pessoas falam muito também, às vezes é porque assim, escolheram ela e não escolheram eu, né? Essa é a questão. Porque poderia ser também quem? A outra pessoa. Se a outra pessoa critica, ela é concursada, poderia ter sido ela. Como outros servidores concursados têm o cargo, entendeu? E agora Guarulhos, temos mais de 20 mil servidores, né? Então, somos 21 mil servidores, hoje o STAP tem em torno de 6 mil sócios, já chegamos a ser 30 mil servidores, né? Hoje nós estamos mais ou menos em 21 mil servidores, 6 mil sócios do sindicato. Ô Miguel, não seria interessante privatizar algumas coisas? Por que não seria interessante privatizar alguns setores do serviço público? Então, eu acho que a gente tinha que colocar aqui alguns parâmetros, né? Em primeiro lugar, a gente pegou os sindicatos e formamos essa união, a USAT, a União do Sindicato do Alto Tietê, porque o que a gente percebeu nos últimos anos é uma terceirização desenfreada no serviço público. O que aconteceu? Os governos, devido até o governo federal incentivar isso, fizeram com que a terceirização começasse a abranger vários setores. Então, saúde, educação, limpeza, a parte de serviços em gerais, né? Então começaram a terceirizar tudo. Antes ele era focado em alguns pontos, né? Em algumas situações. Mas o que aconteceu? Começaram a abranger todas as áreas da prefeitura, começaram a ser atacadas. A gente entende que a terceirização, em algumas situações, ela é importante. Eu vou te falar por quê. Porque a terceirização, por um período curto, ela é importante para o governo. Por quê? Para você fazer um concurso público, não é de um dia para o outro. Isso tem um tempo. Para você construir uma creche, ela não é de um dia para o outro. Principalmente no serviço público, onde demanda orçamento, demanda planejamento e todo esse processo. Então, se há uma necessidade do munícipe, vamos dizer, de creche, você terceirizar por um período até que se faça as creches municipais, a gente entende como um método bom para a prefeitura, essa terceirização, porque ela é provisória. E aí depois você vai fazer a contratação do pessoal e vai cobrir essa demanda que você tem ali. Então a gente entende que o serviço público, a terceirização pontuais e por um determinado tempo, ok, não temos problema com isso. Agora, o que está se fazendo é a terceirização e não se constrói mais, não se faz mais o concurso público, não se faz, e aí vai precarizando cada vez mais o serviço público. Então, por isso que essa união, a USAT, veio fazer o quê? Vamos fazer um trabalho em cima disso, mostrando para a população, dando voz à população para também avaliar o serviço público que agora parte dele foi terceirizado. E a gente está tendo resposta da população mostrando como já precarizou. Já houve uma precarização muito forte em todas as cidades. Né? Então, acho que... Clícia, o pessoal está nos acompanhando aqui, o pessoal do sindicato, servidores de Itaquá. Boa noite a todos, estamos acompanhando a nossa presidente Clícia. Muito obrigado, a Rita está brava aqui. Eli Edgar dos Santos, boa noite, Roberto, e todos os presentes participantes. Um ótimo programa para todos. O Eli Edgar, obrigado, Eli. Luanda Cardoso com a gente. Ô, Clícia, você sabe que eu sinto, eu não sei na sua cidade, por exemplo, que a questão da saúde, para contratar médicos, eu queria que você até explicasse, parece que as empresas privatizadas, elas têm uma maior facilidade de contratar médicos do que o concurso público. Como é que você vê essa questão?
Da medicina, basicamente. Da medicina, completando a fala Sim, do claro. Dr. Miguel, num caso de emergência, de necessidade, porque, como ele falou, para se abrir um concurso público não se abre da noite para o dia, demanda um Sim. gasto, entendeu? E às vezes a escassez de médico, que ocorre não só em Itaquá, mas de forma geral em todos os municípios, Todo o Alto a Tietê. falta de médico é grande, é assim, tenebrosa. Então, o que o prefeito tem que fazer? Para poder atender essa população emergencialmente, ele faz a contratação, né? Então, num curto período é excelente, porque precisa oferecer um serviço ao munícipe. Ele espera por isso. Ele votou naquele prefeito porque ele falou em campanha que ele ia melhorar a saúde, que ele ia melhorar a educação. Então, ele precisa atender. Então, ele acaba fazendo essa contratação. O que não pode é ele simplesmente esquecer que ele tem o dever de abrir concurso público e ficar usando a máquina só para contratação. Então, isso não é positivo, né? Emergencialmente, sana o problema, mas enquanto está sanando-se, abre-se edital, se faz um concurso, chama esses médicos, entendeu? E vai colocando não só os médicos, porque hoje a demanda de recurso humano é geral em todos os setores da prefeitura. Saúde, educação, serviços urbanos, obras. Está faltando servidor público concursado. Então, o que os gestores hoje, isso não vou falar de Itaquá, mas de todos, eles preferem o quê? Terceirizar. Porque eles acham que terceirizando eles vão oferecer um serviço de qualidade. E nós estamos vendo aí que acaba não oferecendo. A população acaba continuando sem um serviço de qualidade. Pedro Zanotti, por que os governos, não é somente aqui no Alto Tietê, mas que é no Brasil todo, eles preferem contratar, terceirizar e às vezes até quarteirizar, né? Já vimos alguns casos. Por que eles preferem isso? Roberto, eu não sou político igual meus amigos aqui, não. Não. Doutor Miguel e tal. Terceirização é a porta da corrupção, né? A Cris é professora, ela fala bem, E assim, o que a gente quer chamar também a atenção da população, a discussão, por exemplo, no Brasil houve uma grande discussão, não nessa eleição de presidente, na outra, que era a questão da corrupção. E o brasileiro ele se colocou totalmente contrário à corrupção, né? O brasileiro até tem alguns grupos políticos que discutem que até em outros países o tema corrupção ele não é tão forte, abrangente nas campanhas eleitorais como é no Brasil. Olha só que interessante, por exemplo, na Europa, grande parte dos países, o primeiro ponto de discussão é educação, trabalho, saúde, corrupção fica em quarto, entendeu? E aqui no Brasil você vê que a população, o primeiro ponto era querer, esse é o ladrão, esse não é o ladrão, esse não rouba, então eu vou votar nele, mesmo sem plano de governo nenhum. E a terceirização nada mais é, Roberto, qualquer um sabe, pode estar percebe isso daí. Essa gana de alguns governos de terceirizar tudo, ele não vê qualidade, ele não vê nada. É uma grande porta para simplesmente roubar. Eu vejo dessa forma, o Sindicato do Servidor Público do Guarulhos é dessa forma, e eu falo isso em todo lugar que eu vou. Por quê? Porque funcionário público, funcionário servidor, eu recebo um X. Está no portal da transparência, você vai lá, põe meu nome, está lá quanto eu recebo por mês da prefeitura. Do meu salário não vai um centavo para político nenhum. Eu não vou dar nada. Dízimo, ninguém dá. Crista não dá, Miguel não dá, entendeu? Nenhum vai dar. Então isso também não é interessante para muitos políticos. Então eles querem terceirizar, independente, e a discussão que nós estamos querendo fazer nas cidades é, como a minha amiga Crícia falou aqui, é a qualidade desse serviço. Eu posso dizer por Guarulhos. Por Guarulhos, a população é fácil, é de fácil constatação. Não tem um serviço terceirizado em Guarulhos que seja melhor do que o público. Pelo contrário, eu vim aqui no seu programa uma vez, eu estava dando entrevista no mesmo dia de que o HMCA, que é o Hospital Municipal da Criança, que é terceirizado, estava sem atendimento, sem médico, se pegava perua e levava para a UPA Paulista, porque a UPA Paulista era a única que estava atendendo. Mas por que a UPA Paulista era a única que estava atendendo naquela noite? Por quê? Era a única que não é terceirizada.
Era a única que não era terceirizada em Guarulhos. A UPA São João é terceirizada, a UPA Taboão é terceirizada. E sem contar também, Roberto, a gente quer levar essa discussão, eu não, né? Falar eu na primeira pessoa, não. A gente, os sindicatos, a gente quer levar a discussão principalmente para a população no sentido do que com a terceirização? Essa terceirização é para reduzir salário. E todos os munícipes, todas as pessoas, todas as cidades que são trabalhadores, nós trabalhadores do mundo, nós trabalhadores do Brasil, nós não podemos aceitar redução de salário. Nós não podemos aceitar o achatamento dos salários. Por que eu falo redução de salário? Porque você vê, o piso nacional do professor na educação é R$ 4.400. O professor não ganha menos de R$ 4.400. Das conveniadas em Guarulhos, não chega a R$ 3.000. Só porque nós temos aqui, nós temos pessoas interessantes aqui para entrar no debate também. Dr. José Mário, ex-secretário de Saúde de Guarulhos. José Mário do coração. Ele fala, ele é um grande cardiologista aqui. Do coração, porque eu gosto dele. Eu também, ele é cardiologista, meu amigo. Ele fala, a terceirização na assistência médica, até ambulatoriais, é imperiosa. O munícipe quer ser atendido, não quer saber se o médico é concursado ou não. Se o profissional faltar ao trabalho, coloca-se outro. Temos 6 médicos de OS no Campit. São ótimos profissionais. Que bom, doutor, porque nós já tivemos aqui, não sei na época que o senhor era secretário, mas o senhor vai bem lembrar. Por exemplo, nós tivemos o PA Maria Dirce, que praticamente parou os atendimentos, porque a OS foi embora e não pagou os funcionários. Né? Tem uma vereadora, a doutora Márcia Tasquete, pode falar o nome, né? Lógico, pode. A doutora Márcia Tasquete mesmo, ela pegou os servidores do Hospital Pimentas, que foram demitidos até gestantes, e não receberam nem as verbas, e essa empresa simplesmente foi embora. Essa OS foi embora. Para se ter uma ideia, hoje ainda, só para você vai ser de Guarulhos, o doutor vai lembrar também, no caso do HMU, como é que era o nome da empresa? Eu até conseguiram eliminar, que ela tinha 90 dias para sair de Guarulhos. Depois é verdade, eu não estou me lembrando. Gerir. A Gerir, até hoje tem funcionário da Gerir que não recebeu as verbas rescisórias. Então, a discussão que nós estamos fazendo, doutor, é isso. É quanto isso é prejudicial em todos os sentidos. Né? Ele está continuando discutindo aqui com a gente, bacana. Ele falou que o terceirizado ganha mais do que o concursado. É médico? É médico, doutor? Deve ser médico. O doutor defende nós. Você é concursado, você é servidor, mas 30 anos tá fazendo isso. Depois secretário, vereador. Brincadeira, Zé. Eu sei o que o Zé está falando, acho que o médico, porque nos demais ganha menos. Os demais ganham menos, porque a ideia realmente é sucatear salário. Estou falando a maioria. Deixa eu falar. Essa área médica, eu entendo um pouco, eu sou da área médica, né? Então, o que acontece? Realmente existe isso do médico no setor público, no privado, ganhar mais. Mas é um absurdo, porque eles fazem plantão de 24 horas. Você consegue fazer um plantão trabalhando com a população 24 horas e ser atendido por um médico que está trabalhando 24 horas, porque aí ele vai trabalhar um dia na semana, vai trabalhar em vários locais, né? E aí ele consegue um salário melhor. Isso é um absurdo, porque o que o sindicato trabalha é para melhorar a qualidade de vida do trabalhador e a qualidade do salário do trabalhador. Mas é impossível que o médico trabalhe 24 horas não trabalha. Entendeu? Doutor. Então, assim, aí dessa maneira, essa privatização, ela faz isso. Ela precariza e o médico acha que está sendo ótimo isso para isso. Está sendo péssimo para a saúde dele. Do próprio médico. E aproveitar a linha de raciocínio dela, eu estou tomando a palavra. Sim, você manda. Vamos fazer o debate. Porque aqui em Guarulhos também tem outra coisa, o Zé não deve estar sabendo. Por exemplo, nós recebemos ligações no estado semana passada de um grupo de médicos de uma OS que estavam sem receber. E a OS, a prefeitura disse que pagou a OS e eles não receberam. E eles iam parar de atender. E até ligaram no estado achando que era o sindicato dos servidores que representavam e é o Sindicato de Saúde do meu amigo Marcão. Que inclusive também ia participar desse debate, que o Marcão é um cara em defesa total dos trabalhadores aqui de Guarulhos, do Sindicato de Saúde. E ele tem essas OS da prefeitura é o que mais dá encrenca para o Sindicato de Saúde. Desaparece, recebe da prefeitura e não paga.
não paga salário em dia, mesmo recebendo, a prefeitura dizendo que fez o repasse para ela. A população então, paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Então é essa discussão que a gente faz nessa questão da terceirização. E como eu disse, eu não sei para a população em geral como ela vê o HMU antes e hoje. Hoje o HMU é bonito por fora. O HMU não é o HMU da nossa época. HMU, porta aberta, hospital de emergência, eu torci o pé, corria no HMU. Você não é atendido mais, é porta fechada, mandou para UPA. Vai ver essas situações dessas UPA. Então é isso que a gente quer discutir. Eu também, Roberto, eu sou muito sincero. Eu acho que o Poder Legislativo podia fazer essa discussão, o sindicato sempre faz. Eu não consigo entender como que uma empresa que ela vem ganhar dinheiro para fazer um serviço público, ela consegue pagar. A prefeitura paga para ela tem lucro, consegue pagar esses funcionários, mesmo tendo lucro, e para a prefeitura é melhor isso. Não tem a lógica, se alguém está ganhando, porque o serviço está ali. Como que alguém vai estar ganhando lucro naquilo ali e eu não consigo fazer administração direta? Só fazendo o quê? Que é aquilo que nós também somos contra enquanto dirigentes sindicais, que é reduzir o salário do trabalhador, achatando o poder de compra das pessoas. É isso. Vamos fazer o seguinte, já passou meia hora, Pedrão, você viu que coisa? É rápido, Deixa né? eu só pontuar uma coisa rapidinho aí um minutinho que nós temos comercial. Pode falar, Miguel. Não, então, só para pontuar essa história da terceirização, o que está acontecendo também com os prefeitos é que eles não querem mais administrar. A verdade é essa. Porque quando você terceiriza, você não precisa ter uma administração tão intensa ali. Então, e a população votou no prefeito e nos seus secretários e tal para administrar a cidade. E isso significa administrar os trabalhadores. E quando ele terceiriza, ele não precisa fazer esse trabalho. Ele terceiriza a administração. Ele terceiriza a administração e põe a culpa na terceirização. É que a empresa fez isso, é que a empresa fez aquilo. Então, não é ele, né? Muito bem, doutor José Mar está falando que são R$ 1.500 por plantão de 10 horas no ambulatório. Então, doutor José Mário, excelente médico, trabalho efetivo e tratou minha irmã deficiente, foi excelente. Muito bem. Quem mais aqui? Rita, eu pago imposto para não ter terceirizadas. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Miguel, presidente do... Olha, eu vou falar para não errar. É de Arujá e região, e a Clícia de Itaquá. E o Pedro Zanotti da onde, Pedro? Guarulhos. De Guarulhos. Robson Pacheco Lerias. Assim que o HMU foi terceirizado, precisei levar meu pai na emergência. Eles simplesmente nos colocaram numa van e nos levaram na Policlínica Paravente. É a terceirização da terceirização. Cido Marques, parabéns, Gustavo. A nova política da cidade está desmoralizada. O problema não é o Guti, são os câncer que o cerca. Nossa, pegou pesado, hein? Parabéns para esse sindicalista que defende concurso público para a saúde, Dr. Nelson Sueli Ferreira, em memória. Eis que ela já foi, deixou um tempo. Ótima pessoa e amiga. Muito bem. Dr. Nelson, gostaria que falasse um pouco da atuação de seus departamentos jurídicos sobre proposta de ações em favor dos casos institucionais do sindicato que dirigem. Pedro? Ou então, doutor, nesse momento agora nós estamos com a liminar que nós acabamos de conseguir, semana passada, o doutor Marcelo, para garantir o recesso dos professores de Guarulhos, porque a Secretaria de Educação resolveu, de uma forma ruim, estipular a reposição da greve no recesso. E nós sabemos que o recesso escolar é muito importante, é importante para as crianças ter esse momento no meio do ano, é importante para os professores também, até para estar se organizando para o próximo semestre, né? Já é tradicional e tal. E a secretaria tomou essa decisão muito ruim. Nós tínhamos um acordo para a reposição dos dias de greve, lógico que não no recesso. Lógico que não, né? Eu sou professor, eu estou em sala de aula, sou professor de História no Vanda, no Estado, estou no sindicato também, sou professor da rede municipal. E nós acabamos de conseguir. A prefeitura está correndo atrás aí, já tentou derrubar aqui em Guarulhos, perdeu, o juiz não reconsiderou, eles foram para o tribunal, eu espero que percam de novo, para entender a importância. Fora isso, nós temos nesse momento agora mesmo, em andamento, mais de 3.000 ações de multas
contra a Prefeitura de Guarulhos, já contemplamos mais de 4 mil servidores, totalizando em torno de 8, 9 milhões de reais, isso daí para todos os sócios do sindicato, custo zero. E os demais processos, processo do FGTS e tal, e que procura a gente. Prefeitura de Guarulhos, eu falo para o servidor de Guarulhos, fiquem sócio do sindicato. Mas não fica sócio do sindicato porque o Pedro é bonito, não. Se for por causa disso, também não vai nem ficar sócio. Fiquem sócio do sindicato porque é muito importante. Hoje, a Prefeitura de Guarulhos está abrindo processo administrativo até para o cara piscar. Se o cara piscou, secretaria processo administrativo contra o cara. E o processo administrativo, ele é o caminho para a exoneração. O servidor fala, eu sou estável. Você é estável, beleza, tem estabilidade. Eu não posso ser mandado embora nunca. Nunca não. Você pode. Dentro do processo administrativo você pode. Então, às vezes, o cara não é só sindicato, aí ele vai responder um processo administrativo aqui em Guarulhos, Cristian, um advogado, não querendo pôr preço no serviço de ninguém, quem sou eu para fazer isso? Mas um advogado que cobre barato, ele cobra de 3 a 5 mil reais para fazer uma defesa num processo administrativo. Verdade. E isso, o nosso depósito, 3 a 5 mil reais, eu estou falando de um advogado, gente boa. Se você for procurar um de renome na cidade, é 10, 15 mil reais que ele vai cobrar para fazer uma defesa dessa. E às vezes o servidor não vai ter esse dinheiro. Nosso departamento jurídico, ele é totalmente preparado, doutor Marcelo, doutor Vitor, arrebenta em processo administrativo, que eu digo assim, fazer defesa na cidade. Cristian, quer comentar sobre algum processo jurídico institucional, sim, por favor? Os sindicatos, ele precisa ter. Eu digo que o jurídico de uma entidade sindical é o coração. Sim. Então, os sindicatos precisam ter um jurídico forte, um jurídico ali firme e que corra atrás de resolver os problemas funcionais daquele servidor. E completando o que o Pedro falou, realmente o servidor ele não fica sócio, ele sofre um processo administrativo, e um processo administrativo, dependendo do decorrer, ele corre o risco de ser exonerado. Lá no nosso município, o nosso jurídico conseguiu reverter muitas exonerações de servidores que respondiam sindicância, processo administrativo, certo? O nosso jurídico conseguiu ganhar causas para a educação. Teve um período que cortaram uma jornada e, de repente, cortaram essa jornada sem avisar. O professor teve um prejuízo. Ganhamos 70 ações para esses professores que receberam todos o ano passado, né? Então, o jurídico, ele tem que ser atuante. Nós né? estamos com um probleminha de luz aí, produção. Virou baile. Virou baile. É porque a Cristian falando é show. É show, É, show. é, Tenta acertar aí. Enquanto você acerta aí, eu quero falar que o Mário Lemos está nos acompanhando, Simone da Conceição Silva está dando boa noite para nós, a agência Grita São Paulo, boa noite, excelentes representantes dos servidores. Cristiano Amorim está dando boa noite para nós, Valéria Tardioli. Realmente a população não quer saber o tipo da contratação, porém o profissional que tem sua estabilidade e direitos garantidos atende melhor a população. Doutor K, parabéns, Clícia e grande mestre Romão. A Valéria ainda fala, e também não fico à mercê de patrões que têm visão, intenções políticas e podem brigar por melhores condições no seu local de trabalho. Jéssica Vilar está conosco, a Valéria, o doutor ainda fala, a pergunta é, os médicos fazem isso porque a lei prevê ou por conivência? Valéria ainda com a gente, Davi Latini, excelente bate-papo. E quem mais aqui? Dr. Nelson, a Rita ainda está por aqui, Luiz Carlos Peninha, Viviane Lourenço, doutora Cíntia também é uma advogada incrível do Estado, Sérgio Nunes, Varejão do Ferro, cumprimenta Roberto Samuel, é convidado. O Varejão do Ferro precisa vir aqui com a gente, você não acha, Pedrão? Varejão do Ferro, né? Grande loja aí. Hoje a luz aqui tá demais. Agora a mesma questão para o Miguel sobre questões jurídicas institucionais, Miguel. Então, no nosso caso lá, nós temos o nosso jurídico é bem forte também, temos um grupo bacana de advogados para atender os trabalhadores, né? E eu queria pontuar, eu acho que foi colocado bem interessante aqui, mas queria colocar o seguinte, mas por que há tanto processo administrativo? Porque o ambiente de trabalho do servidor é um ambiente que ele não é político, mas é um ambiente político.
Então, quando o servidor ele faz um confronto com o político, que chega, os vereadores ou o próprio prefeito... É tipo não querer entregar a joia, não é isso? Isso, exatamente. Aí ele pode abre-se um processo administrativo. E como você tem o cargo público, você tem que zelar pela lei. Como é que faz? Como foi lá das joias. Ó, você tem que trazer tal papel, você tem que trazer tal designação para eu liberar, porque senão ele é o responsável. Então, por isso que a gente ganha muitos processos, não é porque o servidor é um péssimo servidor, não, porque os péssimos servidores, eles são julgados. É porque ele é perseguido indevidamente por políticos que querem que ele faça o errado. Então, por isso que é importante o servidor estar consciente disso, estar junto com o seu sindicato, fortalecendo o seu sindicato, porque quem paga hoje os advogados é o servidor associado ao sindicato e vai fazer a defesa dele diante dessa situação que está acontecendo, né? Que acontece, é muito comum, né? Então, por isso que a gente ganha muito. A gente ganha, o departamento jurídico do sindicato ganha 90% dos processos administrativos, porque são feitos com intenção política de perseguição. Posso completar? Por favor. O servidor público, ele precisa entender que o único que defende ele realmente do superior dele, do chefe dele, é a entidade sindical. Então, o servidor precisa entender isso, que o sindicato é o único que vai realmente defender e brigar por ele, sempre, entendeu? Então, por isso que o jurídico é fundamental e toda a diretoria também da entidade sindical, né? É importante, se você acha que o seu presidente, o seu sindicato não está te ajudando, você tem que ir lá cobrar, fazer, participar. E também, o Pedro tem que estar junto lá cobrando. Roberto, o Pedro, da Clícia, você falou uma frase Miguel. Agora que nossa, a Clícia falou, me passou um filme aqui. Isso daí eu falo tranquilamente, cara. Assim, às vezes as pessoas falam do que ela não conhece. Dificilmente você vai pegar, eu falo isso, mas sem medo de errar, olhando para a câmera assim, ó. 90% dos servidores que procuraram o STAP, que precisaram em algum momento de mim, do STAP, ou de algum diretor do STAP, ou precisou do departamento jurídico do STAP, 90% foi atendido, bem atendido, e ele saiu feliz dali. Por que eu vou falar 90%? Fala os outros 10%. Por quê? Porque a gente também não ganha todas. Pode ser que a gente não conseguiu resolver o caso daquela pessoa, nós perdemos na justiça e a pessoa ficou chateada. Mas assim, quem acompanha, quem está junto da gente, principalmente na questão jurídica que o Nelson colocou, né? As pessoas se esquecem, o doutor Miguel falou uma coisa aqui importantíssima na questão do associado. Olha, me passa um filme na cabeça. Como eu disse, nós estamos essa semana na beira de não ter recesso, e nós iremos ter recesso, e hoje nós vamos ter recesso, estou confiante ainda, porque nós temos uma decisão da Justiça que o doutor Marcelo conseguiu. E o doutor Marcelo conseguiu porque ele é advogado do STAP. E por quê? Porque o doutor Marcelo recebeu o salário dele dia 7. Quem pagou esse salário dele foi o sócio do sindicato. Perfeito. E muitos que não são sócios também vão usufruir e ter o seu recesso da decisão daquele que pagou. Então, um exemplo assim, Miguel, nós tivemos aqui em Guarulhos, nós tivemos, acho que foi em 2009, eu gosto de contar a história, eu sou professor de história. Em 2009 nós tivemos uma secretária de educação que ela resolveu falar que o dia do professor em Guarulhos não era de comemoração, ia ter aula normal no dia do professor. Secretária Lindabel, o nome dela. E aí, na época era a doutora Tássia entrou na justiça no dia 12 de outubro, feriado, sexta-feira, no dia da Nossa Senhora Aparecida, né? Sexta-feira ela entrou no balcão lá que tem de plantão, um desembargador, eu tinha aquele papel até onde eu tinha posto ele num quadro, até eu ia pôr no sindicato, e ela conversando com o desembargador no meio do corredor, e o desembargador indo embora, hora de almoço, meio-dia, e ela explicando que a prefeita de Guarulhos falou que ia ter aula no dia 15, que não era dia do professor, coisa nenhuma. O desembargador pegou a folha, pô, te manda, tão bonito, ele pegou a folha da petição dela e escreveu nas costas assim, ó: eu decido monocraticamente que o dia 15 de outubro será dia do professor em Guarulhos e será comemorado sem aula. Pronto, assinou, eu achei bonito, eu descobri a palavra monocraticamente.
O desembargador escreveu nas costas do papel, entregou para ela e falou, leva lá pro prefeito. Fala que não vai ter aula. Quem fez isso foi a entidade sindical. E a doutora Tássia foi no feriado, no dia 12, lá em São Paulo, no Tribunal de Justiça, não é porque ela gosta de servidor. Ela foi porque ela recebeu o salário dela. E quem pagou esse salário foi o sindicalizado. RR1000 e-commerce. Boa noite a todos. Parabéns ao sindicalista que defende a não terceirização do serviço. Ele ainda fala, poderiam perguntar a Clícia sobre a terceirização dos vigias de Itaquaquecetuba, anunciada há algum tempo pelos chefes e que não foi nem comentada pelo sindicato de Itaquá? Quem está perguntando? É o nome de uma empresa, RR1000. Olha, com relação à terceirização dos vigias, a gente tem acompanhado. O sindicato tem acompanhado desde que essa gestão, né? E se fala muito, mas não tem nada concreto, né? No momento não se tem nada concreto de que vai terceirizar a vigilância, né? Tudo é um estudo. A prefeitura em si quer terceirizar alguns setores. E nós somos contra. É por isso que nós montamos esse grupo, para dizer que a entidade sindical é contra a terceirização. Então, se eles têm a intenção de terceirizar, nós estamos de olho. E vamos cobrar do gestor essa terceirização. Então, assim, com relação aos vigias, se falou, se comentou, mas a gestão não chegou para nós, entidade, falou, vamos terceirizar a partir de tal data, né? Porque a gente tem acompanhado isso pessoalmente. Eu mesmo vou direto aos secretários e questiono. Eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando também para se inscrever no nosso canal do YouTube, principalmente o pessoal de Itaquá, de Arujá e de outras regiões aqui. É importante a gente falar para todo o Alto Tietê. A Rita fala assim, temos o dia dos professores, agora precisamos do plano de carreira e de mais isonomia para os professores readaptados da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Essa discussão a gente está fazendo e o plano de carreira também já tivemos a primeira reunião. Não, já tivemos, está no nosso site, está lá, já tivemos a primeira reunião. Qual que é o site? www.stapguarulhos.org.br. Até avisar os servidores, pessoal, nós tivemos um problema na nossa página do Facebook, que ela entrou pessoas lá e começou a administrar, nós trocamos a senha, entrou de novo. Então a gente nem tá usando a página mais, viu, Roberto? Ela tá parada, avisar o servidor. A página do Facebook do Estap, ela tá congelada, não é porque não tá acontecendo as coisas não. Aí nós estamos no site, estamos com total domínio. Eu tô tentando descobrir o que aconteceu. Se foi outras pessoas que têm a senha, não sei o que aconteceu, realmente. Mas assim, então nós não estamos usando, né? Tem um módulo lá que bloqueia lá, eu pedi pro menino fazer até a gente resolver essa situação. E no site do sindicato está lá a matéria, nós já se reunimos com o secretário de Educação, com a secretária adjunto, que não é adjunto mais, agora é... Subsecretária? Toda vez eu erro. Eu falo adjunto. Subsecretária, Fábia. Já fizemos a primeira discussão junto com a comissão de trabalhadores. A comissão é formada por um representante de cada função da educação. Então tem desde do supervisor, né, supervisor, vice, professor de educação básica, professor de educação infantil, coordenador pedagógico, readaptado, professor readaptado, tem na comissão também, e vai estar discutindo. Como é que se diz? É uma coisa, não é fácil discutir em 10 minutos. Numa carreira você não discute em 10 minutos. Vamos discutir, até uma coisa a discutir agora, que é o primordial, que é a evolução por letras, né? E também o resto do corpo da lei, da própria plano de carreira. O secretário já pôs uma situação que a gente também quer trazer o cargo de diretor para dentro da carreira, né? Como é em São Paulo. Então a gente também vai estar em cima batendo nisso daí e as outras situações também. Eu falo pra caramba. Né? Olha só, acabou nosso tempo, Pedrão. Quero agradecer o Miguel. Deixei nem a Crícia falar, mano. Eu falei que era pra Crícia falar. Eu e o Miguel ia ficar só não, mas ele não deixa. Ele é terrível, Clícia. Você tem que vir aqui outras vezes, viu? A Clícia que é de Itaquá. Obrigado, espero que você possa vir aqui outras vezes. A casa é sua também. Vamos esticar o nosso programa até Itaquá, falar também de lá. Vamos falar de Itaquá, né? Conhecer Itaquá, conhecer a realidade de Itaquá. Então eu quero agradecer mais uma vez o convite, de estar aqui participando, de conversar um pouco do nosso pensamento, por que nós não concordamos, que não vai resolver o problema, vai ser um gasto maior. Concordo com o Pedro, é um caminho para a corrupção, para alguns gestores, né? E se fala tanto em corrupção. E convida o povo para ir para o sindicato.
E é isso aí. Acredite no seu sindicato, fortaleça o seu sindicato. Tá com dúvida? Tá com alguma dificuldade? Vai lá no sindicato, consulta, se filia, entendeu? Você será muito bem recebido, muito bem tratado, tem vários benefícios e além de uma assistência jurídica de qualidade. Tá bom? Produção, eu mandei aí um jornal para vocês, coloca aí na página, pode ser? Miguel, né? Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que você possa vir aqui outras vezes. Se for por cidade, eu vou ter que vir 5 vezes, né? Olha, então, você viu como ele é esperto. Porque, vez não, porque ela falou, eu vou falar de Itaquá. Então falou, se eu for falar de Arujá, é um programa. Se for falar de São Isabel, outro programa. De Nazaré, outro programa. Eu então, acho justo. Realmente seria 5 cidades, né? Eu acho que assim, eu queria só pontuar que esse grupo, a USAT, ela cada ano nós vamos ter um tema específico para fazer a discussão com a população e com os trabalhadores, né? Então nós já estamos preparando para o ano que vem. Esse ano nós vamos fazer essa atuação da terceirização e o ano que vem nós vamos ter um outro tema que nós vamos bater. Então a gente pode até já programar para o ano que vem a gente falar qual vai ser o próximo passo aí da USAT, né? E o site? Hã? E o site para falar com o sindicato, como é que faz? Lá nós temos o site. Devido a gente ter 5 cidades, a gente trabalha pelo site, né? Então é o www.sindismar.org.br. Sindismar. Sindicato, que é de Arujá e região, né? O R é de região. Sindismar.org.br. O de Itaquá é www.sincere.com.br. Repete, fala devagar. www.sincere.com.br. Obrigado, Cris. Obrigado você. Obrigado, Pedro Zanotti Filho. Obrigado, Roberto. Roberto, tentar falar em 30 segundos. Eu queria agradecer. Espera um pouquinho só. Bota o jornal aí, vai. Público, União dos Sindicatos Servidores do Alto Tietê. Muito bem, tá dado o recado aí. Eu acho que vocês nem conseguem ver quem que tá lá. Volta na outra página lá. Isso, Só o Pedro, a Clícia, o Ted de Suzano, o Paulo, que é de Mogi, Mogi das Cruzes e Guararema, tem os diretores. A Luanda lá do lado do Miguel. Santa Isabel. Tá bom, obrigado, Pedro. Segundos, agradecer aqui, aproveitar o programa para todo mundo ver ao Dr. Miguel. O Dr. Miguel é um cara idealizador dessa unidade dos sindicatos do Alto Tietê. Pessoal, amigo servidor, participem dessas atuações dos sindicatos. Os prefeitos do Alto Tietê eles têm uma entidade chamada Codemate. Esses prefeitos eles se reúnem, é um consórcio para falar das cidades e eles falam sobre os servidores também. E o Dr. Miguel, de muita inteligência, falou, não, a gente tem que se unir também os trabalhadores, os sindicatos do Alto Tietê, para mostrar força dos servidores do Alto Tietê, entendeu? Inclusive até os próximos anos e tal, nessa greve minha dos professores mesmo agora, eu pedi apoio do pessoal de Itaquá, da Crícia, veio do pessoal do Miguel. O Miguel mandou o diretor aqui para estar conversando, me ajudando e tal, e nós trabalhadores também temos que estar unidos. Então você, servidor, vou fazer um convite para você agora, você servidor público de Guarulhos, entendeu? Aproxima da entidade, se aproxima do STAP, participa das reuniões do STAP, vá na entidade, converse com os diretores do sindicato, fique sócio do STAP, entendeu? Só ficar metendo a língua, só ficar escrevendo um monte de bobagem em grupo de WhatsApp, só vai enfraquecer a entidade. Eu sou servidor público concursado desde 1999. São 23 anos. Eu concursado de 97. Então, sou servidor 92. Tá, e sou servidor público estadual. Somos servidores, pô. Há 8 anos. Então, assim, só fica esse tipo de crítica só vai. É umas críticas furadas. Você tá entendendo? Então, se aproxima do sindicato, vem dar ideia, aproveita as suas ideias, vem com o sindicato. A última aqui do Dr. José Mário, a terceirização na saúde é o mal necessário que teve início de forma correta no governo Eloy Pietá. A lei de responsabilidade fiscal engessa o gestor e é absolutamente constitucional. Infelizmente, devia cair também. Essa lei de responsabilidade fiscal do Fernando Henrique é uma merda.